chega juntinho pra cá, vamos embora tomar um cafezinho bem gostoso, né? Já pega seu café, já fica aí junto comigo, porque hoje eu tô recebendo aqui a nossa advogada, a Giovana Moura. Ela vai falar sobre herança. Chegue pra cá, mulher, toda linda, maravilhosa. Se você tiver dúvidas, manda pro nosso WhatsApp, viu? E aí, bom dia, amiga, tudo jóia? Senta aí, fica à vontade. Você que tá em casa, já compartilha aí sua pergunta através do nosso WhatsApp, que a gente vai deixar aqui na sua telinha a partir de agora, tá bom? Giovana, fala pra gente sobre o que seria a herança, né? Vamos lá, bom dia a todos, bom dia Marília. Bom dia. Vamos falar um pouco de um tema difícil, mas não a matéria em si, herança, mas sim porque quem herda alguma coisa de alguém. Esse alguém veio a falecer, infelizmente. E, infelizmente, muitas das vezes, esse alguém é um ente querido nosso, né? Esse Marília. Exato. Então, é um tema difícil, ou muito próximo, muito né? próximo. Alguém de dentro de casa, enfim. A gente vai ter que herdar, mas, infelizmente, a gente vai ter que precisar perder. É ruim, é triste esse tema, né, Marília? É verdade, mas tem coisas aí, né, que teve umas mudanças aí agora, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de herança, depois você fala dessas mudanças pra gente. Pronto. Faz necessário falar sobre esse tema, né? Sim. E o que é herança propriamente dito, Marília? Vamos lá, herança é todo o patrimônio deixado pela aquela pessoa que veio a falecer. Certo. E transmite automaticamente com a sua morte para os seus herdeiros necessários. Então, infelizmente, a gente herda algo de alguém que veio a falecer. E o que é esse patrimônio? Esse patrimônio, o que está envolvido dentro desse patrimônio? São os bens, direitos e dívidas. Morto paga a dívida? Como é que paga? Por isso que a mulher queria levar aquele senhorzinho que estava já morto no banco, para tirar um empréstimo. Isso. Eu já morto, mulher, e como é que ia fazer depois para pagar as dívidas? Pois eu recebo muita pergunta, como assim morto paga a dívida? Como transmite automaticamente os bens para os herdeiros necessários, também transmite as dívidas. As dívidas ficam para quem está lá. Isso. A título de exemplo, Marília, a gente pode trazer aqui uma pessoa comprou um imóvel no valor de 100 mil reais financiado e ele quitou 50 mil. Uma conta simples, né? Porque números para mim é um pouco difícil. Então ele quitou 50 mil reais. E os outros 50 mil, infelizmente, no curso do seu financiamento, ele veio a falecer. E aí? Transmite automaticamente essa dívida para os seus herdeiros. Os 50% já são dos herdeiros necessários e os outros 50% que faltava ainda quitar junto ao banco financiador, os herdeiros vão ter que quitar, sim. É verdade. A dívida ficaram para eles, entendeu? Então, existe tipos de herança? Tipos de herança. Uma delas é a legítima. O que é legítima? São aqueles bens transmitidos para os herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? São os descendentes, ascendentes e cônjuges. Hoje, o Código Civil Brasileiro que está em vigor são esses, descendentes, ascendentes e cônjuges. Então, a legítima é aquele 50% reservado para aqueles herdeiros necessários que vem a ser chamada a ordem de invocação legal. A ordem de invocação hereditária. Quem são os primeiros a chamar a herdar? Os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuges. Uma delas é a legítima. Temos também a jacente, herança jacente. É aquele que o falecido não deixou testamento, não deixou herdeiros conhecidos, não deixou cônjuge. Então, vai ser que chamar um curador para tratar sobre aquela herança. Agora, bora lá. Quem são chamados esses herdeiros necessários? É a avó, avô, são os pais do... Digamos que, vamos lá, o homem é casado com a mulher. Aí, digamos que ele morre. E aí fica a mulher e ela tem os filhos. Beleza? E aí, esses herdeiros necessários, quem seriam? Como eu disse... Os pais, ou os filhos, ou a esposa? Como é que é? Pronto, os herdeiros necessários são aqueles que estão elencados no artigo 1845 do Código Civil Brasileiro atual hoje, que está em vigor, que são os descendentes, filhos e netos, ascendentes, pais e avós, e o cônjuge, que é o colateral, né? Que é o cônjuge, que é a esposa, né? Esposo ou esposa, companheiro ou companheira. Isso tratando sempre, claro, no regime geral do Brasil, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, eles vão concorrer entre si. Faleceu, transmite automaticamente para os seus herdeiros os bens, aqueles que são os herdeiros chamados necessários hoje, que são filhos e netos, pais e avós e cônjuge. Certo. Então, o cônjuge vem depois.
Na verdade, eles vão concorrer entre si. Primeiro concorre, faleceu, os bens vão ser, o patrimônio vai ser transferido para concorrer entre os filhos, o cônjuge e os pais, certo? Mas como fica a vocação hereditária? Concorre entre filhos e esposa, vão concorrer, certo? E depois, na ausência dos filhos, chama-se os pais. Os pais da vítima que faleceu. Isso. Existe herança em vida? Não se podemos falar de herança de pessoas vivas. Herança, para herdar, tem que herdar de alguém que veio a falecer. Então, não existe, Marília, de hipótese alguma, herança de pessoas vivas. Mas existe, assim, uma situação que podemos chamar de planejamento sucessório. Sim. É a divisão do patrimônio em vida. Como a gente pode trazer, como a gente pode dividir em via. E temos 3 coisas, assim, que a gente pode nomear para a gente planejar sucessoriamente. Uma delas é o contrato de doação. Eu quero hoje doar para o meu filho, a título de exemplo, um imóvel. Eu faço um contrato de doação. Claro que tem que ser reservado os 50%, que é a legítima, e os outros 50% pode dispor livremente. Certo. Temos também a segunda hipótese, que é o testamento. É o ato de última vontade. A gente pode sim testamentar. Quero deixar algum patrimônio para os meus filhos, herdeiros necessários. E aqui também a gente tem uma curiosidade, Marília. A gente pode, com certeza, testamentar um segredo. Você sabia? Um segredo, a gente pode fazer um testamento. A pessoa não tem coragem de contar para os seus familiares, para os seus ascendentes, descendentes, nem cônjuge, um segredo. E ele vai lá no cartório e testamenta aquele segredo dele. É muito interessante. E, por fim, tem um hold familiar, que é um planejamento sucessório também, que a família se junta para, tipo assim, a título de exemplo, mais ou menos, montar uma empresa e todo o patrimônio ser centralizado naquela empresa. E é nomeado uma pessoa que muitas das vezes é o pai, né? O pai da família, para a gente nomear para que eles sejam o administrador daquele patrimônio. É muito interessante, mas esse é um tema para um próximo dia. É verdade. Agora, é verdade que, tipo, agora, né? Tipo assim, digamos que a pessoa morre. E aí a esposa, tipo, casou por amor. Por amor, né? E aí, vamos lá. Casou por amor e, digamos que, tipo, casamento de separação total, não é isso? Isso. Que não tem direito a nada. Quem é de quem, isso é seu, isso é meu, não é isso? Uhum. Aí morre. E aí, fica pra quem a herança? Se morrer. Mesmo que tem separação total de bens. Aí ela não tem direito? Ou ele, né, digamos assim? Tem sim. A título de exemplo, a regra geral é o da comunhão parcial de bens. Certo. Mas na separação total tem sim direito a herdar, com certeza. Na separação total de bens. Não vai ficar para os pais e para os filhos? Não, é porque a mudança que vai vir a uma alteração aí é uma proposta de alteração deste artigo que eu havia falado, do Código Civil. O que está atual hoje é que quem são os herdeiros necessários? Filhos e netos descendentes, pais e avós ascendentes e o cônjuge. Hoje em dia, com a alteração, vai retirar ela dos herdeiros necessários, dos rolos. Isso. Aí ela não vai mais poder herdar. Não é que ela não vá mais poder herdar, ela vai ficar na 3ª colocação na ordem hereditária. Digamos, na ausência de filhos, quem vai herdar, Marília, são os pais. Os sogros dela, da viúva, vai receber primeiro. Na ausência dos pais, aí que ela vem a herdar. Agora, esses são os bens particulares. Os bens que construíram durante a união estável ou o casamento é dela, a meação. Metade já é dela. Mesmo que ela tenha sido separação total de bens? Isso. Exatamente. Mesmo tendo separação total de bens, então ela tem direito. Tá? Pensei que ela não ia ter direito, né, gente? Imagina, a pessoa passa não sei quanto tempo com uma pessoa, às vezes, muito tempo, aí a pessoa vai e morre. Aí, não, mas casou de separação total de bens. Então você não tem direito não, viu, minha filha? Quem tem direito são os pais dele. Isso. O avô, a avó, ou os filhos. Os até netos. Os filhos, até então, eu fico quieta, né? Isso. Mas aí a esposa passa um tempão. E quem vai herdar não é a esposa, são os pais, né? Isso. É meio estranho isso, né? Porque às vezes tem, né? Também tem isso também, não é isso, Giovana? É aquela coisa. É necessário. Isso. Os herdeiros necessários, então, quer dizer que são os pais. É meio complicado meio isso, complicado. mas vamos embora aqui, aquela coisa, é amor pix, né? Isso aí não, minha gente, mas enfim, né? Bora lá, que lei. Bom dia, quando eu morrer, minha esposa não fica com a aposentadoria? Me chamo Eliel.
E aí, ela não fica com aposentadoria se ele morrer? Depende, né? Não, depende muito, porque assim, ele tem, significa dizer que ele já é aposentado. Então, consequentemente, ela vai sim ficar com a aposentadoria dele. É só requerer junto à Previdência Social. Entendi, viu, minha gente? É o seguinte, aí quer dizer, vamos lá. Então, vamos lá para esse negócio da herança, né? Tem a questão de se a pessoa estiver em vida, ela pode, tipo, eu tenho aqui esse apartamento, eu tenho aqui essa casa, eu tenho 2 filhos, eu vou dar esse apartamento para esse filho e essa casa para esse outro. Mas aí, digamos que eu ainda estou vivo, né? A pessoa só vai ter direito quando eu morrer Isso. a ficar com os bens. Mas já deixou tudo certo para cada um que é seu. Correto. O testamento pode ser por meio de testamento e doação, contrato e doação. Como se fosse uma compra e venda, mais ou você menos. falou bem, porque de fato não existe herança de pessoas vivas. Então, se o imóvel é seu, os seus filhos não herdam, porque você está viva. Já estou dando, mas você só vai ter direito a usar, usufruir ou qualquer coisa ou vender quando eu morrer. Não tem isso, né? Sim, com certeza. Dispor em contrato o usufruto, né? Você pode sim dispor. Usufruto. Você só pode dispor 50% do seu patrimônio. Os outros 50% não pode. Tem que ser reservado já para os seus herdeiros necessários, né? Maravilha, viu, gente? Olha aí. Eita, minha gente, é complicado esse negócio, né? A gente fica meio assim, meio confusa com esse negócio. Herdeiros necessários, gente, mas os herdeiros necessários são os descendentes, ascendentes, os filhos, netos, como ela falou, a esposa, né? Então, assim, quando é total de bens, eu achei que a mulher não ia ter direito, porque como a mulher está ali junto, né, com o marido direto, mesmo ele falecendo, acho que quem fica é quem? Os herdeiros e a esposa, né? Isso. Depois que iria ficar para os pais. Era para ser assim a ordem, né? Mas primeiro para herdar chama-se os descendentes, depois que concorre automaticamente, a depender do regime, claro, né? Concorre com a cônjuge, sobrevivente e, por fim, terceiro, chama os ascendentes. E vai ter uma alteração aí, né? No Código Civil, essa proposta para mudar e tirar a esposa sobrevivente como herdeira necessária. Aí, por que querem tirar a pobre da esposa? Né? Mas e o marido também pode tirar o esposo também? Sim, não? Aí pode sim, com certeza. Um ou outro. É o sobrevivente, né? O viúvo ou a viúva. Coitado. Companheiro ou companheira. Eu não acho certo, não. Pois é, gente, não é eu não certo. Acho correto. Você acha Uma correto? forma de resolver essa situação em tese, Marília, seria assim, testamentar. Ela vai ser a terceira, digamos, na ordem de vocação hereditária, então vamos testamentar, vamos deixar um imóvel para ela, vamos deixar um carro para ela. Mas aí é um pouco complicado, né? Porque assim, se ele já tem esse direito de não querer poder deixar para a esposa, será que ele vai fazer realmente um testamento? Fica a pergunta, né? Pois é, vamos lá. Tem pergunta aí, Duda? Tem? Vamos lá. Se o dono do apartamento faleceu e antes de falecer, ele repassou o apartamento, quem tem direito ao apartamento? Se antes do falecimento... Aí, se o dono do apartamento faleceu e antes de falecer, ele repassou o apartamento para alguém, seria isso? Né? Quem tem direito ao apartamento? Se ele repassar antes de falecer? Gente, como assim? Se o dono do apartamento ele faleceu, antes de falecer, ele repassar. Vai repassar para quem? Né? Tem isso também, né? Vamos lá, eu entendi assim. Se for para outra pessoa que não seja da família, que não seja herdeiro dele, nem necessário, nem colateral, aí sim vai passar para o apartamento da pessoa que adquiriu o bem, né? Aí pronto. Mas se for, de fato, uma pessoa herdeira, ela com certeza vai ficar automaticamente, vai herdar. Certo, vamos lá. Agora vamos lá. O pai tem 2 imóveis, passa um para o filho, outro para outro filho, mas ele tem 3 filhos e o outro. Ele não passa. E aí, depois que ele falecer, esse outro ele vai ter direito? Sua pergunta é um ato de última vontade. Ele está dispondo dos bens dele em vida, certo? Certo. Ou em contrato ou testamento. Mas aí ele dispôs de todos os bens, você disse que ele tinha 2 imóveis, correto? Certo. Somente? Só. Aí pronto, aí e o terceiro filho? Um e o outro. E o terceiro, não pode. Essa doação ou esse testamento vai ser nulo de pleno direito, exatamente porque ele dispôs de mais de 50% do todo o patrimônio dele. Não pode. Porque que seria herdeiro necessário ficou sem nada. Não pode, é nulo de pleno direito. O filho sumiu, não dá as caras.
Aí o pai pega, bota lá, para um e para o outro, que tá lá, aprende, né? E o outro, ó, sumiu. Aí o pai morre, aí o outro aparece do além. Agora eu quero meus bens, e aí? É complicado, Pode, né? abandona o pai, vai embora, não dá notícia, não tá nem aí. E aí depois, ele faz como? Aí ele pode ainda ter direito, mesmo assim, mesmo abandonando, nem dando mais notícia. Sim, Tá vendo, menina? Então, tudo pode certo. sim, com certeza. Tá aí, viu, minha gente? Isso serve tanto para homens como para mulheres. Essa questão dos herdeiros Isso, é uma é. questão bem, né? Teve aquele fato do Gugu, né, quando ele morreu. Aí ficou aquele dilema. É para a mulher, é para o outro que estava com ele, companheiro lá. Ficou aquele negócio, né? Isso. Os filhos, Quem os vai pais, ser- quem vai herdar. Menino, foi uma confusão aquilo ali. Ainda É. está em trâmite, né? Ainda está Eu tramitando. acho que ainda tá, né? Está. Agora não sei, gente. Eu achava que ele era casado com uma mulher também, né? Mas aí depois, quando ele morreu, apareceu já o companheiro, que era outra pessoa. Que estranho, né? Um negócio meio doido, né, minha gente? Isso. Primeiro vai se decidir aí realmente quem é o verdadeiro herdeiro, né? É necessário no caso. Se é a esposa sobrevivente ou é esse companheiro aí. Aí a gente vai ter que decidir aí, com certeza. Eita, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta mais aqui. Deixa eu ver. Eita, peraí. É verdade que agora a esposa ela não é mais herdeira do marido e que ela vai ficar sem nada? É essa situação, essa alteração do Código Civil, que se entrar em vigor, de fato, ela vai ser a terceira. Não é que ela não vai ficar sem nada. Vai primeiro chamar a herdar os herdeiros necessários que ela foi excluída, se alterar realmente o Código Civil, e vai chamar os filhos. Na ausência dos filhos, vai chamar os pais do falecido. E na ausência dos pais, aí ela vem e herda. E entra, e herda. Só que ela vai herdar só os bens particulares, como havia dito. Os bens em comum já é dela a ameação, né? Aí pronto, essa pergunta aí... Aí se o cara for embora, deixar as dívidas, quem vai então pagar as dívidas? É a mulher, que não vai ficar com nada, ou os herdeiros necessários? A única vantagem é aí, são os herdeiros necessários. Ela Se saiu, vira agora, né? se Ela vira. excluiu, vai ser os filhos. Fui a e excluída, depois então agora se os vira pais. nos 30. É, paga a dívida também. Eita, minha gente, é babado, viu? É babado demais. Ficou na dúvida, né? Eu acho que a pessoa fica meio assim, confusa, né? Com essa história dos herdeiros necessários e quando você morre. Ninguém quer que ninguém morra aqui, não, minha gente. A gente está apenas deixando bem claro, bem certinho como é que funciona na lei, né? Para quando acontecer, você correr e procurar seus direitos. Agora, onde ela procura os direitos dela? Como é que faz para procurar os direitos? Na justiça? É através de quê? inventário, né? Com a morte, abre a sucessão. Tem gente que às vezes não sabe nem o que o outro tinha. Isso. E aí, como é que descobre o que tem, qual é o patrimônio que tem? Patrimônio vai nos cartórios para saber se deixa no cartório de registro de civis, de imóveis, né? Cartório de imóveis. Vai em bancos para saber se deixou alguma conta bancária. Geralmente algumas pessoas costumam fazer algumas economias. Enfim, em cartórios e bancos também. Cartórios e bancos. E também no Detran para saber se deixou o veículo. É bem... Para saber quais são os tipos de veículos que tem. Isso. Vai que tem algum aí, né? Escondido, alguma É. coisa aí que você não sabe. Eita, meu marido tinha esse apartamento e eu não sabia, ó. Como você E disse, às não estamos vezes tem falando isso, de né? morte, mas estamos falando de planejamento sucessório. Exato. Planejar é fácil e necessário em toda a nossa vida. A gente não casa do dia para a noite, né? Primeiro, para a gente verdade. casar, a gente primeiro tem que conhecer, namorar, depois, por fim, noivar e casar. Exato. É igual ter um filho também. Há quem tenha logo, mas costumeiramente a regra geral é se planejar para ter um filho. Mesma coisa, e não é diferente na herança. A herança também faz necessário todos nós nos planejarmos. Como também uma aposentadoria. A gente hoje, para se aposentar, tem que planejar também as contribuições previdenciárias. Tudo temos que planejar. Então, aqui a herança é isso. Não estamos falando de morte, até porque ninguém quer, né? Mas sim falar de planejamento sucessório. Um seguro de vida também é um planejamento importante, sucessório. Na verdade, o seguro familiar, né? Muito interessante fazer um seguro para deixar já tipo de resguardado. testamento também, porque você já pode Isso. deixar pago, né? Porque quando Isso. acontecer, sei lá, da pessoa morrer, quando for para negócio de cartório, divisão de bens, né? As pessoas não ter tanta coisa para pagar, né? Futuramente. Tipo assim, né? Não deixar para os filhos terem que arcar com isso, que às vezes o custo é bem maior. Né? Exatamente. E tendo esse seguro aí,
É ótimo, porque o seguro vai cobrir todas essas despesas que teriam os filhos, herdeiros, enfim, a esposa, no caso de morte, né? Também é Correto. importante. Muito bom, tá aí, minha gente. Então, espero que vocês tenham gostado aí, né, desse nosso papo de hoje aqui com a Giovana. A Giovana veio para tirar dúvidas sobre essa questão de herança, que não é nada fácil, né? Às vezes tem gente que tem muitos filhos, muita coisa, para dividir é uma complicação só. É tanto que a gente vê muitos terrenos, muita coisa aí que não vendem, porque um quer vender, o outro não quer, e assim fica aquela confusão, né? E aí, quando acontece isso, faz como? Um quer, o outro não quer. Exatamente, é através do inventário litigioso. Esse inventário é judicial. A gente já sabe que tem litígio, um quer vender, outro não quer. Um quer mais, dois para mim e um para você. Então, realmente vai ter que ser na justiça. Não pode fazer esse inventário jamais no cartório. Exatamente porque há litígio na venda, há litígio no querer mais, aí realmente só na justiça. Verdade, viu? Tá aí, gente. Existe um planejamento para tudo, né? Então, corra, vá, organize suas finanças. Não deixe dívida, não, porque vai que você morre, porque as dívidas aí para os outros. Os seus filhos, né? Os filhos pagar, né? Essa pessoa que está pagando as dívidas do pai, né? Eu faço, meu Deus. Aí, só que ela tem outros irmãos e ela está arcando sozinha. Eu disse, não é certo, você não pode arcar sozinha com as dívidas do seu pai que morreu se você tem outros irmãos. Né? E aí depois, você vai arcar com aquela, tipo, sei lá, dívida de algum imóvel que você está pagando, um empréstimo, e seus irmãos depois vai ter direito ao seu imóvel. E você que está pagando, eu não acho certo. É verdade. É verdade? Giovana, obrigada por você estar aqui, né? Sempre participando junto com a gente, trazendo informação necessária também aqui no nosso programa, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, até mais. Quem quiser seguir você, segue como? Giovana.adv. Segue lá então, viu, Giovana, aí nas redes sociais. Se você precisar de uma advogada maravilhosa aí, ela é ótima, viu, minha gente? Ó,